Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o acolhimento no luto. Mas antes de iniciar o nosso estudo, vamos ler a nossa página de abertura. Foi extraída do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, e começa da seguinte forma: pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno, que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Então, essa é a mensagem da nossa querida Joana de Ângeles. E vamos agora unir os nossos pensamentos, unir os nossos corações para fazer a nossa prece. Deus, Pai de infinita bondade, queremos te agradecer por cada oportunidade que recebemos a cada dia, pela vida, pela proteção espiritual, pelo alimento de todos os dias. Queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade de estudar a doutrina espírita, pelo nosso lar. E assim, Senhor, pedimos a permissão para dar início aos nossos estudos hoje pelo CERJ. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que assim seja. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse acolhimento no luto. No primeiro momento, nós temos o consolo da doutrina espírita nos falando sobre o luto. E existe uma pesquisa muito interessante que eu fiz, que é a diferença entre morte e desencarnação. Fui procurar no dicionário e o dicionário diz que morte é o fim da vida, cessação definitiva da vida para o ser humano. Mas é interessante que, se nós formos olhar a palavra desencarnação no dicionário, desencarnar é sair da carne, é abandonar este corpo físico. Então começamos a entender que quando os espíritos nos falam em desencarnação, estamos falando que o espírito vive após a morte do corpo. Esse é um conhecimento que para nós espíritas parece assim comum. Nós falamos isso frequentemente, que a imortalidade da alma é um princípio básico da doutrina espírita. E essa informação ela é realmente muito consoladora. Mas acontece que, ainda que a gente saiba que o espírito continua vivo, quando acontece a morte, quando acontece a desencarnação, nós sofremos. Nós passamos por um processo de luto. E por que passamos por um processo de luto? Porque, embora nós tenhamos o conhecimento de que o espírito continua vivo, nós temos a sensação de perda. Aquela pessoa não está mais perto de nós. Não podemos mais desfrutar da sua companhia. Então começamos a pensar que o luto é um processo completamente natural, faz parte da vida. Ser espírita
não tira a gente o luto. E isso é muito importante porque já começamos a pensar que temos que acolher, entender esse sentimento que acontece na nossa vida. E aí, muito interessante, porque esse entendimento de que o luto é um processo natural faz com que a gente comece a pensar na importância de respeitar a nossa dor, de respeitar a dor do outro. É possível que o outro entenda que a vida continua após a morte, mas ele está sofrendo neste momento porque aquela pessoa muito querida não está mais perto dele. O conhecimento espírita, então, ele vai nos ajudar, ele é útil, mas ele não vai impedir a nossa dor. Então, vamos entender o que é o luto. De um modo geral, podemos dizer que o luto é esse sentimento de tristeza causado por uma perda significativa. Geralmente, o luto acontece quando uma pessoa muito querida desencarna. Mas é interessante pensar que não, o luto pode acontecer por outras questões. Podemos, por exemplo, fazer um processo de luto porque um animal morreu, por uma fase de vida nossa que está diferente, por uma mudança de status. Então, qualquer situação que nós venhamos a passar, que haja uma perda, pode levar a um processo de luto, desde que essa perda seja significativa. O que é isso? Que ela nos afete muito. Então, mas normalmente hoje a gente vai focar um pouco nessa perda de um ente querido, de uma pessoa querida para nós. O luto ele pode ser expresso de diferentes maneiras nas culturas. Nós, por exemplo, quando passamos por um luto porque alguém desencarnou, temos a tendência a colocar roupas pretas. O preto que lembra essa a noite, a ausência, a obscuridade. Mas em outras culturas, por exemplo, pode-se usar vermelho, branco, tudo vai depender da forma. O que é muito importante para a gente pensar é que o processo vivido de luto ele é diferente para cada uma pessoa, não é igual. O tempo de viver essa tristeza também se modifica. Ainda que a gente possa pensar que há semelhanças na forma da gente viver o luto, não dá para nós dizermos que tem um tempo cronometrado. Não podemos dizer, por exemplo, que um luto demora um mês, 2 meses. Tudo vai depender do quanto essa perda nos afeta. Quanto mais aquela pessoa era querida para nós, mais a gente pode vivenciar este luto de uma maneira mais forte. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria dar um exemplo bem interessante. Vamos imaginar, tem uma expressão que a gente diz assim, o gato subiu no telhado. Quando o gato sobe no telhado, muita gente diz que é uma expressão que quer dizer que algo ruim aconteceu. Mas eu vou usar essa comparação para dizer o seguinte: vamos imaginar que uma pessoa muito querida tinha um gato que ela gosta muito. Esse gato é muito importante para ela. Esse gato subiu no telhado, caiu e morreu. Nós podemos dar essa notícia de duas maneiras. A primeira é assim: o gato, aquele teu gato subiu no telhado, caiu e morreu. Se nós dermos essa notícia assim rápida, será um susto, um choque. A pessoa pode até não acreditar que isso aconteceu.
Num primeiro momento, ela pode até negar essa informação. Será que realmente o meu gato caiu no telhado? Assim? Mas nós podemos dar essa notícia de uma outra maneira. Nós podemos dizer assim: sabe aquele seu gato querido? Pois é, ele subiu no telhado. E aí, ficamos tentando ver se a gente conseguia retirar esse gato do telhado. Olhamos para ele, chamamos, mas não teve jeito. O gato caiu. E aí ele se machucou. E nós pegamos esse gato e levamos para o veterinário. O veterinário está cuidando dele, mas disse para a gente que não sabe se ele vai ficar bom. E aí a pessoa vai acompanhando a notícia. Passa um dia, ela tem uma nova notícia. E o veterinário disse que o gato piorou. Apesar dos remédios, ele não está bem. Existe uma chance grande dele morrer. Passa mais um tempo, o veterinário liga e diz assim: sabe aquele gato querido? Ele não resistiu. Nessa segunda informação que nós demos mais detalhada, até chegar à morte do gato, a pessoa teve um tempo para pensar. Pode acontecer que quando chegasse a falar da morte, ela já tivesse até imaginado que o gato ia morrer. Então, existe uma possibilidade dela aceitar mais facilmente essa morte, porque houve um tempo para que ela entendesse. Então, a gente já começa a pensar o quanto nós temos um tempo para lidar com a dor, que não é rápido. Então, nesse segundo exemplo, é mais fácil de aceitar que o gato morreu do que no primeiro exemplo. Isso já nos faz pensar que até para dar notícias é importante a gente pensar onde a pessoa está. Será que ela está em casa? Será que ela está com alguém? Para que essa notícia possa ser entendida com mais facilidade, assimilada. Então, vamos imaginar que passamos por um processo de luto, que uma pessoa que nós amamos muito desencarnou. O que nós podemos fazer para aprender a lidar com esse luto, com esse sentimento de tristeza que nós estamos vivenciando? A primeira informação importante é nós falarmos com uma pessoa de nossa confiança o que nós estamos sentindo, contar o que aconteceu. Falar sobre as nossas emoções nos ajuda a lidar com a perda. Importantíssimo também que a gente não torne a morte um tabu, algo que não pode ser dito. O Espiritismo fala muito para nós sobre a desencarnação e é necessário falar sobre a morte. Porque a morte é um processo natural que todos nós iremos passar. Então precisamos falar disso, precisamos conversar. Muitas vezes, diante de uma situação de luto, vamos conversar sobre uma situação várias vezes. Vamos falar novamente, vamos contar de uma outra maneira, e isso é absolutamente necessário para a gente aprender a lidar com a dor. Então, o luto, ele é normal, ele é esperado e ele é necessário. Mesmo que nós entendemos que o espírito continua vivo. O nosso sofrimento está relacionado a realmente a perda da pessoa não estar mais perto da gente. Então o espiritismo nos ajuda, mas não impede que haja um sofrimento. E entender que somos espírita, mas que a gente pode chorar é consolador.
É bom saber que a gente pode chorar, que nós não estamos impedidos, que deixar que as emoções saiam é muito importante para a nossa saúde mental. E isso também nos ajuda a respeitar aquela pessoa que perdeu um ente querido. Muitas vezes, se nós chegamos para ela e não ouvimos, e vamos dizer assim: olha, mas você está triste por quê? Porque a morte não existe. E, na verdade, ela está triste porque a pessoa querida não está mais perto dela, mesmo que ela entenda que a morte é apenas a destruição do corpo. Então, existe uma comparação muito interessante sobre as nossas emoções. Vamos imaginar que as nossas emoções sejam uma grande cachoeira. Essa cachoeira, a água vai correndo naturalmente. Acontece algo muito difícil na nossa vida e a gente não quer falar dessa dor. Quando nós não falamos dessa dor, é como se a gente botasse uma pedra na cachoeira. Colocamos a pedra, a água vai continuar, mas vai desviar um pouco, vai ter uma dificuldade. Acontece um outro momento difícil da nossa vida. Colocamos uma outra pedra e não deixamos essa emoção sair. Já começa a ter uma dificuldade maior, porque são duas pedras. E a situação vai se tornando difícil, 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 vamos colocando muitas pedras. Até que colocamos tantas pedras que a água não consegue mais correr. O que acontece quando a água não começa a correr? Uma grande represa. Vai se formando uma água e a gente fica com a emoção bloqueada. Só que como a água não pode correr, ela vai se acumulando, 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 até que tem uma hora que ela rompe essa barreira de uma vez. E aí, nesse momento, as emoções saem com uma força muito grande, nos domina, nos sentimos às vezes chorosos, irritados, sem que a gente entenda muito bem o que é isso. Então, qual a melhor forma de lidar com as emoções? É não prendendo as nossas emoções, não reprimindo. É encontrando espaço para falar sobre o que estamos sentindo. Falar sobre o que nos entristeceu, falar sobre como aquela pessoa era querida, falar que estamos sentindo falta dela. Isso é um processo que vai nos ajudar a lidar melhor com este luto, a superar esse luto de uma maneira mais fácil. Então, e é muito importante esse entendimento, porque algumas vezes as pessoas têm muitas dificuldades de falar, por exemplo, de que ela não gostava de alguém que desencarnou. Ela reprime esse sentimento, né? Algumas vezes há sentimentos de culpa. Eu me senti culpada porque quando aquela pessoa desencarnou, eu não falei o que eu gostaria. Eu briguei alguns dias antes da sua desencarnação. Então, poder falar sobre esses sentimentos são muito importantes para que essa emoção possa ser liberada. E um outro recurso importantíssimo que nós temos, e a doutrina espírita nos fala, é a prece. Se é importante conversar com uma pessoa querida, de nossa confiança, sobre o que sentimos, é importante também, no momento de sofrimento, conversar com Deus, conversar com os espíritos que nos protegem, falar sobre como nós estamos nos sentindo e pedir proteção. Temos uma questão no Livro dos Espíritos, questão 658, que diz o seguinte: que a prece sempre é agradável a Deus
quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais belas que seja, se leres mais com o lábio do que o pensamento. Então, estamos falando de que a prece é essa conversa com Deus do que nós estamos sentindo e que agrada a Deus. Na questão 660, também do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: a prece torna o homem melhor? Resposta: sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. Olha que interessante. Então eu passei por um momento difícil, estou sentindo uma dor, mas se eu fizer a minha oração e com o meu coração, com a sinceridade das minhas palavras, Deus me envia espíritos amigos para me ajudar. E continua a resposta. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Nós seremos atendidos, receberemos uma força espiritual. Então, é um recurso para nós nesse momento, a nossa prece. Senhor, me ajuda a lidar com esse sentimento, me ampara para que eu possa seguir em frente. Ampara esse companheiro para que ele fique bem onde estiver, ou esta companheira. Então, a prece é um recurso muito importante para nós. E aí, fui ver também, além do Livro dos Espíritos, tem um livro chamado Os Mensageiros, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, por André Luiz, que também tem a seguinte frase: toda prece dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Escrito de uma outra maneira, temos a informação também de que a nossa prece sincera é ouvida, de que somos protegidos por Deus e amparados para lidar com essas dificuldades, com as questões que surgem na nossa vida. Outra forma importante de nos ajudar a lidar com este luto, além da prece, além de nós conversarmos sobre o que nós estamos sentindo, é também manter a nossa mente ocupada. Existe um texto em Joana de Ângeles que tem como título Hora Vazia. E diz o seguinte: cuidado com a hora vazia, sem objetivo, sem atividade, que nós possamos tomar um certo cuidado com aqueles momentos que nós não fazemos nada. E ela vai dizendo o seguinte: nesse espaço, a nossa mente cria mecanismos de evasão e delira. Cabeça ociosa é perigo à vista. Ficar, né? Então a gente precisa, nesse momento de tristeza também, procurar ocupar a mente com boas ações. E ela vai dizendo: grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental em aberto. E o que Joana de Ângeles nos recomenda? Que no momento dessa hora vazia, preencher com uma boa leitura. Então, os livros podem nos ajudar. Uma conversação positiva, a conversa que nós fazemos com o outro, ou um trabalho.
um trabalho que nós possamos fazer que seja útil. É muito importante para a superação das nossas tristezas manter a mente ocupada. E ela ainda diz assim: uma ação que te proporcione prazer. Até o lazer, ações de distrair a mente, podem nos ajudar a lidar com esse luto. Então, ela vai nos falando dessa importância de manter a mente ativa. O trabalho é muito importante para nós. E os espíritos nos dizem que trabalho é ocupação útil. O que eu faço de bom para o outro ou para mim é importante. Poderá nos ajudar. Então, apesar da tristeza estar chegando, que nós não deixemos de fazer as nossas atividades. Que cada um de nós tem uma tarefa muito importante onde estamos. Nós certamente somos importantes para Deus e para alguém, para a sociedade de um modo geral. Então, ainda que a tristeza chegue, que nós mantenhamos o bom ânimo e tentemos continuar as nossas atividades. Outro ponto muito importante para a gente conversar é que uma das formas também de lidar com o luto é ter uma despedida. O que seria essa despedida? Quando acontece um funeral, quando a pessoa desencarna, o chamado velório, ele é importante para lidar com esse luto. Por quê? Mas os espíritos não falam, a gente não aprende na doutrina espírita de que às vezes o espírito pode não estar mais presente. Por que então, Karina, que estamos falando que o velório tem uma importância? Porque naquele momento que nós estamos reunidos, nós podemos falar do que aconteceu em conjunto. Nós podemos fazer com que aquele desencarnado seja lembrado. É possível também oferecer um apoio àquela pessoa que perdeu seu ente querido. Dizer a ela que nós estamos ali para lhe ajudar, que ela não está sozinha. Se ela quiser falar alguma coisa, nos colocarmos à disposição para ouvir. E o velório, ele traz para nós um espaço para que possamos chorar. Existe um momento destinado para que as pessoas possam chorar, possam falar dessa dor que é o afastamento desse espírito querido. Então, se naquele momento ela chorar, é possível que ela se alivie um pouco dessa dor. É também um espaço onde é possível compartilhar sentimentos, lembranças. Então, o velório, ele tem sim um efeito terapêutico. É possível se despedir. E muitas vezes ver o enterro traz para a pessoa a noção de que realmente aquele espírito agora mora em outro lugar, não está mais perto da gente. Isso nos ajuda a não negar a situação. Algumas vezes, quando essa morte ela é repentina, de uma maneira inesperada, e traz aquele susto para a pessoa, pode haver até um mecanismo que nós chamamos de negação. Olha, não é possível. Será que realmente desencarnou? E por que isso? Voltando ao exemplo do gato, porque foi muito rápida a notícia. Não houve um tempo para assimilar o que aconteceu. Então, então essa despedida é importante. Mas hoje, por estarmos vivenciando uma pandemia,
Tem acontecido muitas mortes repentinas, que muitas vezes não existe mais o tempo da despedida, o velório. Então, o que nós podemos fazer se esse tempo da despedida já não está mais acontecendo? Temos a tecnologia, temos o estudo online, temos o telefone. Então, começarmos a abrir espaço para que aquela pessoa que perdeu alguém muito querido possa falar. A gente dá um telefonema e pergunta: você, como é que você está? Você quer falar sobre o que aconteceu? Como é que você está sentindo? E vamos deixar a pessoa falar sem ficar inicialmente falando em espiritismo. Naquele momento é importante falar do que ela está sentindo, mais do que a gente dar uma resposta pronta que está na doutrina espírita. Mesmo porque a pessoa pode não ser espírita. E precisamos respeitar a crença que ela tem naquele momento. Respeitar o que ela acredita, o que ajuda ela a superar as suas dificuldades. Então a gente abre um espaço, a gente telefona, pergunta se é possível fazer uma videochamada, para que esse acolhimento, essa conversa, ela aconteça, para que ela possa expressar, né? E muito importante, algumas vezes as pessoas perguntam: o que nós temos que dizer para alguém que perdeu alguém? Nós falamos em condolências, sentimentos, eu sempre digo o seguinte: fala o que está no seu coração, oferece apoio, né? Mais do que usar a palavra certa, a gente poder dizer: eu estou aqui. E nós precisamos também entender que, ainda que estudemos muito a doutrina espírita, o luto faz parte da nossa vida. Quando alguém muito querido se afasta, a gente sente. Porque a doutrina espírita ela vai falar a nossa razão. Mas naquele momento sentimos falta daquela pessoa querida que não está mais perto da gente. E eu procurei uma mensagem que está de Emmanuel, que me foi consoladora essa semana. E por ser muito consoladora para mim, eu quero compartilhar com vocês. A mensagem é do livro Caminho, Verdade e Vida. E o título dessa mensagem é Aflições. E diz o seguinte para nós: é inegável, não dá para negar, que em nosso aprendizado terrestre atravessamos dias de inverno, né? Dias de frio, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo. O que ele está dizendo para a gente? Que nesses dias nós precisamos nos preparar. Então a mensagem vai falando para nós de desilusões que nós passamos, que há dias de falta de esperança, há dias de ingratidão, há dias muito difíceis que todos nós vivenciamos. Mas por que essa mensagem foi um grande consolo para mim? Porque diz o seguinte: quando surgir um dia assim em vossos horizontes, com inquietação, com amargura, não vos será proibido chorar. Eu achei tão bonito pensar numa mensagem que diz que nós não estamos proibidos de chorar. Vim de uma mensagem espírita. Quando uma pessoa diz que está triste porque está chorando, ou envergonhada porque está chorando, eu digo para ela que as lágrimas
elas têm uma função muito importante de limpar as nossas vistas. Mas além de limpar as nossas vistas, a gente deixa essa angústia sair, né? E interessante a gente ter uma mensagem que diz que nós não estamos proibidos de chorar se for necessário. Mas diz o seguinte: mas é necessário, nesse momento aflito que a gente está chorando, não esquecer a companhia de Jesus. E aí, Emmanuel vai perguntando para nós o seguinte: julgais, será que a gente julga que Jesus não esteja ouvindo os nossos pensamentos? Olha que interessante. Então, aqui, nós temos aqui a mensagem de Jesus, né? Emmanuel nos traz para nós, para que nesse momento de tristeza, nesse momento de dificuldade, a gente lembre de Jesus, que Ele está do nosso lado, que Ele ouve os nossos pensamentos, que Ele sabe daquilo que a gente precisa. Então, a fé sendo aquele grande apoio para nós enfrentarmos o luto, acreditarmos que tudo passa. E aí sim, depois que a gente chora, conversa, o conhecimento espírita vai nos ajudar, porque vai nos dizer que aquele espírito continua vivo. Ele só está morando num outro lugar. Mas a misericórdia de Deus é tão linda que nós um dia encontraremos os nossos entes queridos. Então a gente acolhe esse luto, entende que faz parte chorar, que faz parte sentir, mas mantém a fé de que Deus está presente. Que aonde este desencarnado estiver, ele também recebe a proteção divina. Que ninguém é esquecido aos olhos de Deus. Então, a mensagem termina nos dizendo para que a gente não esqueça nas aflições, lembrarmos da companhia de Jesus e manter a serenidade e o bom ânimo. Quem deseja ler essa mensagem, ela está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, e o título é Aflições. É muito interessante que nós, essa mensagem de hoje é para nos convocar muito a pensar que nós somos seres humanos. Que ser espírita não nos coloca numa condição diferente do outro. Nós temos emoções, sentimentos, sofremos, temos alegria, e tudo isso faz parte da vida. Algumas vezes vejo companheiros que, por serem espíritas, ficam muito envergonhados por estar chorando ou sofrendo porque alguém desencarnou. Como se não existisse uma dor da separação. Então nós dizemos assim, a dor que você está sentindo é porque neste momento aquela pessoa querida não está do seu lado. Mas a sua fé não diminui. E é importante também que a gente não deixe essa tristeza crescer, né? Então a gente sente a tristeza, vai procurando manter a mente ocupada, conversa com pessoas queridas, realiza as nossas orações e vai seguindo em frente, com a certeza de que Deus sabe de tudo. Eu trouxe algumas frases para que elas pudessem nos trazer um consolo no coração. E tem uma frase da Joana de Ângeles, que está no livro Filho de Deus, que diz o seguinte: o amor de Deus inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Olha,
O amor de Deus está presente em tudo, em cada um de nós. Que interessante, né? Que Deus ama a todos. Aonde está? Então, mesmo que eu não saiba daquele parente que desencarnou, eu não tenho notícias, mas eu sei que existe cuidado. Que assim como eu tenho um anjo guardião, um espírito que cuida de mim, o meu ente querido também tem. Tem uma outra frase também que eu trouxe, que é uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 126, que diz o seguinte: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Eu acho muito bonito pensar nesse amor divino que é para todos. Que Deus não fica zangado com a Karina, porque é perfeito, é infinitamente bom. Então o amor continua, mesmo que a gente haja por um caminho que não seja muito legal. É sempre dada ao espírito a oportunidade de recomeço. Então, se estão havendo mortes coletivas, se está tendo muitas desencarnações, a gente precisa ter certeza de que Deus sabe de tudo. Precisamos saber que o que está acontecendo é apenas uma mudança de lugar, que o espírito continua vivo. Esse sentimento vai nos ajudar com certeza a lidar com esse luto. Em vez de dizermos aos entes queridos um adeus, com a doutrina espírita, nós dizemos até breve, porque iremos nos reencontrar. Choramos, porque a gente sabe que a gente está chorando porque a gente queria ficar mais tempo com aquela pessoa querida. Tudo bem, mas a gente diz até breve. E uma outra frase que eu separei para nós, que também está no Livro dos Espíritos, diz o seguinte: que visa outro fim à encarnação, pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. O que é isso? Lá na questão 132, é que todos nós temos um papel importante na criação divina. Todos nós somos importantes para Deus. E um objetivo da nossa encarnação é entender qual é a nossa parte. O que temos que fazer na nossa encarnação para contribuir para a nossa melhoria e para a melhoria do outro. Não sabemos qual é o tempo da nossa encarnação. Não sabemos. Sabemos que tem um objetivo. E que nós, enquanto aqui estivermos, vamos fazer o nosso melhor. Vamos contribuir para a nossa evolução, ajudando o outro e ajudando a nós mesmos. E tendo a certeza de que Deus está sempre presente. E não poderia deixar de lembrar de Jesus, né? Trouxe aqui a mensagem de Emmanuel, mas trouxe agora uma frase de Jesus que diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus nos convoca a ter bom ânimo, a buscar a paz nele, a se voltar-se para ele nos momentos em que estamos tristes, nos momentos em que algo difícil nos acontece. E o que eu acho mais importante, nos convocar ao bom ânimo em todas as situações da nossa vida. Uma outra frase de Jesus
é a seguinte: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou, mas não vou-la dou como o mundo dá. Então ele que está dizendo que Jesus nos traz uma paz que é diferente da paz do mundo. O que será que Jesus quer dizer para nós? É que vamos encontrar nele o consolo para as nossas almas. É que vamos encontrar em Jesus o amigo para os momentos difíceis. Que não é na matéria, não é na vida material, nas questões do mundo, que vamos encontrar o consolo. E Jesus é aquele amigo que nós podemos consolar e falar para ele, para pessoas de outras religiões. Muitas vezes temos uma pessoa querida que está sofrendo porque alguém desencarnou. E quando a gente fala para ela em Jesus, ela acolhe. Talvez ela não conheça o Espiritismo, mas se ela conhece Jesus, ela já podemos lhe ajudar. E a frase continua o seguinte: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nesse momento difícil que estamos vivendo, nós não mantermos o medo. Temos Jesus nos é apresentado pela doutrina espírita como um espírito já de muita elevação, um espírito puro, que toma conta de todo o planeta Terra, que nos ajuda no processo de evolução. E Jesus, assim como os espíritos de muita luminosidade, evoluídos, eles não deixam, eles não descansam, eles estão o tempo todo nos ajudando. O que nos faz pensar que, por mais que estejamos vendo no noticiário notícias difíceis, temos a certeza de que o nosso planeta Terra continua com uma direção espiritual que busca o nosso progresso. Começamos a entender que o que nós chamamos de morte é apenas uma destruição do corpo. E que é preciso olhar a vida não apenas pela matéria. Talvez a gente não tenha condições de entender tudo, mas é preciso buscar a nossa fé nesses momentos e pensar que Jesus continua trabalhando por cada um de nós. Então, hoje, eu posso dizer que a gente traz como uma mensagem essa importância de acolher este luto, de entender que esse luto é um processo natural, negar esse luto ou fazer de conta que nós não estamos sentindo, querer muitas vezes achar que ele não é necessário, o que vai acontecer é que acaba retardando esse luto, vai fazendo com que ele deixe de ser vivido. E aí esse luto, essa tristeza, acaba aparecendo de uma outra maneira. Existe uma criança pequena, faz muito uma brincadeira, quando ela está numa piscina, de ficar, pega uma bola e tenta afundar uma bola na piscina. E ela fica tentando afundar a bola na piscina. Só que a bola, ela boia. E quando essa bola boia, ela não consegue. Ela tenta afundar a bola e a bola sobe. Se a gente tenta negar as nossas emoções, é como se a gente ficasse tentando afundar essa bola na piscina. A gente vai afundar, afundar, mas ela vai voltar. Então não adianta. O que vai resolver é realmente falar. Quando nós começarmos a falar mais uns com os outros, isso com certeza vai nos ajudar a melhor a lidar com as nossas dores e as nossas aflições. E se nós precisamos falar, nós precisamos muito também ouvir.
ter paciência perante o outro, entender que de repente é muito importante para o outro falar aquilo que ele está sentindo, que talvez ele não tenha outras oportunidades. Talvez seja uma pessoa que no momento está se encontrando sozinha. E nós podemos oferecer esse momento de conversa, de afeto. E sempre digo que ouvir o outro é estar à disposição para ouvir. Não é ouvir mexendo no celular, não é ouvir fazendo uma outra coisa. É aquele momento que a gente para e diz: fala, o que você está sentindo? Você quer contar alguma coisa? Então nós abrimos um espaço para que o outro fale. Abrir um espaço para que o outro fale é muito mais importante, às vezes, do que dar uma resposta. No momento de luto, o outro pode querer apenas falar. Muitas vezes as pessoas nos procuram para falar das suas aflições, não para que a gente diga o que elas têm que fazer, não para que a gente dê uma receita sobre como ela deve agir, mas para que ela se sinta acolhida, para que ela termine de falar e fique com a sensação: eu tenho um amigo, alguém gosta de mim. Eu tenho alguém para contar no momento de dificuldade. Então é esse apoio que nós precisamos buscar oferecer àquelas pessoas que têm alguma perda, que alguém desencarnou e está sofrendo. Depois que nós acolhemos a dor, é que, se houver possibilidade, se a pessoa for espírita, é que nós podemos falar do espiritismo. Mas esse momento racional, ele é depois, ele não é antes. Então a gente fala, a gente acolhe, e nesse período onde estamos vivenciando um afastamento social, vemos que tem muitas pessoas com essa necessidade de conversa, ainda mais. Mas a gente vai usar todos os recursos que podemos. O telefone é algo bem simples que está aí à nossa disposição para que nós possamos nos ajudar. Então a gente vai interrompendo o nosso estudo de hoje, a nossa conversa, tendo a certeza de que Deus está presente, cuidando da nossa terra, das nossas famílias e de cada um de nós. Então, nós vamos começar agora a fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, agradecer, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, por tudo que recebemos, mas também, Senhor, pedir a tua proteção, pedir a paz para o nosso planeta. Ajuda-nos, Senhor, a passar pelas aflições com bom ânimo. Ajuda-nos, Senhor, a entender que o teu amor continua presente na vida de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a manter a fé, mesmo quando passarmos por momentos difíceis. Ampara, Senhor, todos aqueles que neste momento estão sem esperança. Ampare, Senhor, os profissionais de saúde, os enfermos, e nos ajude, Senhor, para que toda a experiência evolutiva deste momento possa ser bem vivida com paz e com harmonia. E que Deus nos abençoe, e pedimos a permissão a essa espiritualidade que nos protege para que possamos interromper o estudo da noite de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Que Deus nos abençoe e que até o próximo estudo.